Conversa Fiada está de volta e hoje nosso assunto é pesquisa de opinião. Eu estou aqui com o sociólogo e também empresário Natal Paduano. Natal, a gente estava falando de pesquisa e eu queria saber de você. Às vezes as pessoas param a gente na rua e falam: eu nunca fui ouvido por pesquisa. Quem determina quem vai ser ouvido e como que são feitas as perguntas? A sua pergunta é muito boa, Felipe, porque já me perguntaram também: essa pesquisa não funciona, eu moro nessa cidade há mais de 30 anos, ninguém nunca me perguntou, né? É muito comum a gente ouvir isso. Então, exatamente aí, Felipe, a diferença de uma pesquisa técnica científica daquilo que muitas vezes se fazia muito em Montes Claros. Hoje, praticamente, ninguém mais faz isso, que é a pessoa sair perguntando. Né? Se pesquisa fosse uma coisa tão simples assim, qualquer cidadão pegaria um papel e saía pela rua perguntando: você vota em quem? Ou se é uma pesquisa de mercado, qual a lógica que você prefere, comprar sapato ou comprar remédio, isso e aquilo. Então a coisa é bem mais complexa, né? Tanto é que toda universidade, científico, né? E científico, todo curso superior, eles têm lá metodologia científica, né? Que são métodos também aplicados à pesquisa de opinião, à pesquisa de mercado. Né? Mas então, como que é feito isso? Por que muitas vezes você, ouvinte, né, telespectador, nunca foi entrevistado? Então, veja bem, se traça um perfil, né, que represente a população. Digamos que jovens de 15 a 19 anos, nós temos aí aproximadamente 10 a 12% da população. Então, é determinado que dentro de 100 pessoas que forem entrevistadas, 12 serão jovens de 15 a 19 anos, e esses também serão divididos em masculino e feminino, porque a população é mais ou menos em torno de 50%, 51% feminino e 40%, 49% masculino. Então, há uma pré-determinação quem é que vai ser entrevistado. Né? E o entrevistador, o pesquisador de campo, ele vai ter que buscar esta pessoa. Existe uma outra complexidade também, que esse jovem ele pertence a qual classe socioeconômica, né? Então, se é da classe socioeconômica A, digamos assim, que são os mais abastados da população, eles representam, digamos, 3%. Então, 3% desses 12%. Né? Então, eu estou te dando um exemplo da complexidade de quem é que vai ser entrevistado. Então, aleatoriamente, lá no bairro, que as minhas pesquisas, filho, eu gosto de um método, eu sou muito rigoroso nesse sentido. A pesquisa ela é feita na residência do cidadão, né? Porque aí a probabilidade de erro é menor. Porque você mora aqui, né? Você está aqui nessa cidade há quanto tempo que você reside aqui, então você poderia dar essas informações do que pegar aleatoriamente na rua, porque o cidadão na rua, ele pode falar que mora em um determinado bairro da cidade, mas ele não mora, né? Então, na residência. Então, aleatoriamente, sim, é escolhido, mas anteriormente já tem um critério, uma pré-determinação do perfil. Agora eu queria que você falasse para a gente, Natal, para as pessoas entenderem direito, quais são as fases, uma coisa breve que você possa falar, quais são as fases de uma pesquisa. Eu chego para você e falo: olha, eu quero que meça isso e isso. Aí você, eu sou seu cliente, quero montar um negócio e tal. Qual que são os passos, só para as pessoas entenderem como é trabalhoso um processo desse? Não tenha dúvida. Eu digo sempre o seguinte: a coisa mais importante do Instituto é entender o que é que você está querendo. Então, isso leva um certo tempo, né? Eu tenho que entender o que é que você está querendo montar, se é um negócio, né? Obviamente, depois disso, há um planejamento, né? E também essa interlocução, se aquilo que eu entendi é realmente aquilo que você está querendo. Após isso, há uma elaboração, então, de um questionário, né? E esse questionário, aí está também a capacidade do profissional, o que perguntar, né? A objetividade. Porque hoje, Felipe, você sabe muito bem, as pessoas não estão tendo muito tempo para ficar respondendo perguntas, né? Então, exige do Instituto perguntas bem objetivas e
perguntas que vão realmente atender esse objetivo nosso. E pós esse levantamento, aí sim, há todo um processamento das informações, né? Onde o software que a gente tem, você pode cruzar diversas informações, 2, 3 informações com uma, né? Então, se é um cidadão do classe A, ou da classe B, ou da classe C, ou D, né? Se ele é de um sexo masculino ou feminino, né? A sua renda, né? Outras variáveis que nós vamos trabalhar. E aí, então, é feito um relatório e apresentado então, ao seu cliente. É feito um relatório, se apresenta para o cliente, e pós isso daí, obviamente que normalmente se demanda um outro tipo de profissional, né, que são os consultores, os assessores da área empresarial, né? E normalmente ocorre isso. Aí já passamos para uma outra fase do negócio, tá. Mas a primeira é exatamente esse levantamento, esse diagnóstico. Tá, ok. Agora eu queria que você dissesse para a gente qual a diferença entre uma pesquisa quantitativa e uma qualitativa. Muito bem. Que é muito usado. Muito usado. Veja bem, Felipe, eu normalmente trabalho a pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa são perguntas que nós temos condições, através das respostas, quantificar essas respostas, né? Então, digamos, você está satisfeito com a sua cidade? Digamos que 70% diga que sim. Né? Então, eu vou quantificar, eu vou transformar as ideias das pessoas em números. Em números. Esse é o nosso grande desafio. Desafio, ao mesmo tempo, eu sou um apaixonado com pesquisa, é uma coisa extraordinária. Você chega numa cidade, você não conhece ninguém, e você diga para o cidadão, 60% das pessoas preferem comprar na sua loja. E preferem comprar porque você tem um bom atendimento, o seu produto é de boa qualidade. Essa é a quantitativa. É a quantitativa. Agora, então o método é esse. Você elabora um questionário e vai à população buscar as informações dela. A pesquisa qualitativa, o método é um pouco diferente. E nós temos menos demandas dela, né? Que é você reunir pessoas dos mais diversos segmentos que você tem interesse de ter as informações e elas reunidas, sem uma conhecer a outra, passarem ali algumas horas conversando sobre um determinado assunto. Aí vão exigir uma série de outros profissionais que vão anotando, vão gravando isso e depois vão emitir um relatório, né? Mas normalmente a gente utiliza mais a pesquisa quantitativa. Tá. Agora, outra coisa que eu queria saber de você. Numa pesquisa, por exemplo, que vai medir a rejeição de um político. E aí dá uma rejeição enorme. Como que você prepara para dizer para a pessoa isso e qual é a reação dela? E eu queria saber também se você cobra antes ou depois. Tá certo. Ô Felipe, veja bem, então a primeira parte aí, da notícia para o cidadão, no caso aí do político. Normalmente se emite um relatório, e esses relatórios dão aí acima de 50, até alguns 100 páginas. Então você vai preparando, né? Vai dando as informações gradativas para o cidadão que tem um interesse, né? E mostra as tendências do eleitorado, né? O que ele está pensando, que tipo de político ele pensa, ele imagina, ele gostaria de ter. E obviamente sempre tem aquela pergunta, em qual que você não vota? Aí vão aparecer ali, normalmente, o índice de rejeição. E se é um cliente, da mesma forma como a gente mostrou aquelas pessoas que gostariam de votar nele, a gente vai mostrar também aqueles que não votam nele. E ele vai saber por que não vota, né? Ele vai ter essa informação, porque essa informação é tão importante quanto aquele que diz que vota nele também, né? Faz parte, digamos, são perguntas clássicas, né? E quem você gostaria que fosse o prefeito da sua cidade, né? E quem também você não gostaria que fosse, né? Para o cidadão saber aonde que está essa rejeição, por que as pessoas estão rejeitando. Aí depois vem o marketing político, que eu não trabalho ele, mas aí são os profissionais, né, da área do marketing político que vão trabalhar estas informações. Mas não é uma notícia muito boa para ser dada. Não, normalmente não é. Ninguém gosta de ser rejeitado, né, filho? Ninguém gosta. E como gosta. É que você cobra? Você cobra antes ou depois? Há uma negociação. E alguns aí a gente já cobra bem antes. Isso. Ô, gente, eu falei aqui com Natal Paduani, esse sociólogo simpático, um empresário de sucesso em Montes Claros. E quem quiser testar ou
procurá-lo, eu queria que ele falasse onde a PUP fica, exatamente para que vocês possam tomar decisões baseadas nas pesquisas e com muito mais tranquilidade. Perfeito, Felipe. A PUP está ali na rua Doutor Santos, no edifício Herlino Silveira, né, preço da Praça Coronel Ribeiro, né, lá no 11º andar. Fomos pioneiros ali, estamos ali até hoje, há 20 anos. Ok, eu queria te agradecer a presença aqui, agradecer vocês pela audiência e nós voltamos no nosso próximo programa.